Então, vamos lá. Primeira coisa, ao meu ver, são duas vias. A via que você tem a oferecer e a via de quem está precisando que você tenha a oferecer, certo? Então, da mesma forma que não adianta você ter muito material, mas não saber quem está precisando desse material, também não adianta você ter uma agenda muito bem estruturada de estúdios, de pessoas para quem você poderia trabalhar. Se você não tiver um material consistente que, que possa te colocar no nível para esses trabalhos. Primeira coisa, entenda o que você está desejando. Qual é a sua área de trabalho? Ah, minha área é ilustração, concept art, LinkedIn e Instagram. Ainda são os dois canais de maior circulação de vagas de trabalho de clientes também. Uma coisa muito interessante que uma amiga me falou certa vez, ela falou assim, ó, quando eu tenho que fazer recrutamento de artistas para compor uma equipe de animação, eu entro no Instagram da pessoa e eu só olho as quatro primeiras postagens. Quatro postagens mais recentes. Se as quatro postagens mais recentes não me entregar a informação que eu preciso, infelizmente, eu não vou descer para ver as demais. O que isso significa? Significa que não basta a gente ter um bom material se a gente também não tiver uma organização na forma de exibir esse material. Só que não adianta, se o teu foco é animação 2D, cara, não adianta você ter no teu Instagram uma postagem que é uma cena de animação, aí a outra postagem é motion design, a outra postagem é colagem, a outra postagem é desenho em outra plataforma. Enfim, não adianta você ter vários trabalhos se você deseja trabalhar com uma coisa específica. Então, assim, se você tá almejando, se você está almejando um trabalho específico, então é interessante que você foque as suas energias em mostrar que você dá conta desse trabalho na forma como você vai se expor na rede social. Independente de qual rede social seja. Se a gente não focar as nossas energias em realmente reunir um material coerente, de modo que quando você olhe o seu feed do Instagram, você consiga ver uma consistência, é muito complicado atrair trabalhos específicos que você está desejando. Porque a gente atrai aquilo que a gente está mostrando. Então, se você está mostrando motion design, está mostrando colagem, está mostrando ilustração, está mostrando livro infantil, está mostrando animação, tudo junto, em algum momento vai atrair de tudo isso um pouco. E aí, se isso tá de boas para você, então é isso. Ninguém pode dizer que está errado. Mas se isso não está te agradando, se você deseja focar em uma área específica, então você também tem que organizar isso especificamente. Outra questão em relação ao Instagram e ao LinkedIn é realmente pesquisar os estúdios, os estúdios de animação, os estúdios de ilustração, os estúdios de revista em quadrinho, independente de qual o ramo que vocês estão almejando, vocês têm que pesquisar. Então, você tem que ir atrás de acompanhar as demandas desses estúdios. LinkedIn, Instagram e Twitter são os canais onde mais chegam as vagas de estúdio. Atualmente, eu vejo mais pelo LinkedIn. O segundo, pelo Instagram. Twitter eu não uso. Então, nunca chega nada. A não ser quando alguém printa alguma coisa e coloca no grupo. Outra coisa muito importante, faça parte das comunidades. Se você é ilustrador, faça parte de comunidades de pessoas que são da ilustração. Puxa papo com as pessoas da ilustração que você segue. Pergunta que canais essas pessoas fazem parte. Grupos no WhatsApp, Instagram, canais no LinkedIn, ou grupos no LinkedIn também. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa aqui nessa live que se chama Lucas. Na minha vida, se eu juntar todas as vagas
que eu já fui atrás, as vagas de emprego que eu fui atrás de ver o que o estúdio estava ofertando, não daria a quantidade de vagas que o Lucas me manda por mês. Porque o Lucas, ele consegue ser muito mais antenado do que eu, e ele é abençoado por Deus e por todas as outras entidades desse mundo. Então ele sempre está me pagando, né? Infelizmente, eu não consigo retribuir a altura, porque ele é muito mais eficiente em mandar vaga do que eu. Mas pelo menos eu faço aqui a menção honrosa à existência dele, né? Muito obrigado, Lucas, por ser essa pessoa que está sempre mandando vaga. E lembrando aqui das vagas que chegam até mim, sempre ele tá mandando ali pelo Instagram, que é isso, gente. Sejam amigos do Lucas, sejam amigos do Lucas. Ele é maravilhoso, certo? O que é que eu tô falando pra vocês, galera? Tipo assim, eu não consigo separar essa parada do trabalho da questão da formação da comunidade, assim, da socialização. Eu sei que algumas pessoas podem ter dificuldade de socialização, dificuldade de conversar, mas a vantagem da internet, aceite vocês ou não, é a possibilidade de não precisar olhar cara a cara. Então, para quem tem dificuldades, bloqueios de ter uma conversa cara a cara, pelo menos você pode ali, ó, no conforto do seu computador, mandar mensagem para aquela pessoa que você acompanha o trampo, que você admira. Cara, pergunta. Pergunta sobre canais de comunicação, pergunta sobre comunidades, pergunta sobre estúdios. Entra no Google também, pergunta. Uma coisa interessante do Instagram que vocês podem observar também, que eu faço isso bastante, é que quando vocês começam a seguir um estúdio ou um perfil, em geral, logo abaixo aparece uma lista, uma fila de outros perfis do Instagram, meio que entende que também dizem respeito àquele perfil que tu acabou de seguir. Então, quando eu lembro que tinha dias assim, eu vim aqui, encontrava o perfil da Bíblia, aí eu seguia, aí aparecia logo Copa, Alopra, e aí eu ia seguindo, ó, eu ia seguindo todos, tá nem aí. E aí, as paradas vão aparecendo, certo? Mas eu vou dar para você um macete. Esse macete, ele não é o mais rápido, mas ele sempre foi o mais assertivo para mim, que é o quê? Eu assisto animação, eu espero os créditos, eu printo os créditos e vou pesquisando sobre as funções individualmente. Às vezes às vezes vocês vão ter muitos macetes assim, bem rápidos e acessíveis, mas às vezes vocês vão ter que bater cabeça mesmo mais. Eu, particularmente, eu faço isso assim. Quando eu não encontro as paradas tudo mastigadinha, eu me permito fazer o caminho das pedras, né? E eu fiz muito isso. Nossa, vocês não fazem ideia de tanta gente massa que eu já conheci apenas esperando a hora dos créditos, assim. E eu printava. Inclusive, uma coisa louquíssima que eu fazia era o seguinte: eu esperava, não sei se vocês acompanham Gobelins, né? Que é o canal da Gobelins no YouTube, que é a faculdade de animação na França. Sempre que eu assistia às animações da Gobelins, eu esperava os créditos e eu ia pesquisando o nome de cada pessoa pelo Instagram. E teve uma época, inclusive, que eu estava mandando mensagem pra galera no direct, assim, a cara dura mesmo. Algumas pessoas me tratavam com muita frieza, já outras me tratavam, assim, com muito calor humano e eram extremamente acessíveis. Eu lembro que teve uma animadora francesa que ela me respondeu e a gente passou o dia inteiro conversando e eu fiquei assim, mano, cara, e eu acompanhava ela no Instagram e eu sabia o quanto ela era ocupada, porque ela dava aula na Gobelins. Ela trabalhava no estúdio de animação. E ela tinha um projeto autoral dela. E mesmo assim, ela tinha um dia inteiro para ficar me respondendo. Eu fiquei assim, caramba, nossa, muito bom, velho. Achei, fiquei assim, muito grato, né, com a troca dela. E, enfim, às vezes rola isso. Assim. E, galera, é muito complicado essa parada de dar informações, porque eu acho que nessa era da internet surge essa espera, por assim dizer, de que as pessoas que ocupam esse lugar, esses cargos de mentores, como por exemplo, o que eu estou fazendo aqui na live, às vezes faz parecer que você vai ter todas as informações, ou que você vai ter tudo bem mastigadinho. Mas a verdade é que se tratando de animação, bem como tudo na vida, tratando de animação, muitas vezes é uma parada mesmo de você se comunicar.
sabe? Você se comunicar com as pessoas e você fazer as perguntas que você deseja ter a resposta. Então, assim, você deseja saber, claro que existem as planilhas de orçamento, de salarial e teto salarial, mas muitas vezes, se você quiser saber um valor, se você quiser saber uma função, cara, manda mensagem para as pessoas que estão fazendo isso, sabe? Então, tipo, eu estou aqui trazendo para vocês as referências que eu tenho através da minha experiência, que também é uma experiência de quem está trilhando ainda no caminho, não é como se eu tivesse há 10 anos trabalhando com animação. Eu também não falo isso como se o que eu tenha feito ou o que eu faço seja qualquer coisa, né? Só reconheço que eu ainda estou nesse processo de todos os dias estar aprendendo um pouco mais. Todos nós, na verdade. Vamos lá, seguindo aqui as perguntas, deixa eu ver aqui. A qual trabalho que eu estava se referindo quando falou de baixa concorrência? Animação de VFX. VFX, VFX Animation. São pessoas que vão estar animando fogo, água, magia, fumaça, explosão, neve, efeitos da natureza, tá ligado? Então, eu ainda não trabalhei com VFX, animação VFX. E sabe por que eu não trabalhei com VFX? E, inclusive, eu falo isso sem nenhum pudor, simplesmente porque até hoje eu não tomei vergonha na minha cara de finalizar o meu portfólio de VFX. Galera, isso é grave. Não façam isso. Toda vez que chega um trabalho de VFX, eu fico doido para poder mandar portfólio, mas o que eu mando não é o suficiente para pegar o trabalho. Se vocês desejam trabalhar especificamente numa área, montem um portfólio. Ah, como que eu monto um portfólio se eu não tenho trabalho? Cara, façam as paradas de vocês, trabalho autoral. Anima fogo, anima água, anima fumaça. Ah, não sei, estou estudando animação. Como que eu faço portfólio se eu estou estudando animação? Faça o portfólio com seus estudos. Assista muita animação. Flipa muita animação. O que é flipar animação? É você assistir animação para claro. Tenta identificar quais são as coisas chaves. Tenta replicar isso nos seus estudos. Não somente observa o que você gosta, mas tenta entender por que você gosta. E aí você vai ali recheando o seu material. Animação, por mais que o tema da nossa live não seja estudo de animação, mas seja remuneração, mas eu digo para vocês, animação, bem como arte em geral, é muito mais sobre observação do que sobre literatura. Observação é muito mais valiosa do que literatura. O que eu quero dizer? Se você deseja animar uma caminhada muito bem animada, é muito mais importante vocês devorarem o mundo no que diz respeito a pessoas caminhando, do que vocês ficarem se apegando ao ciclo de caminhada base que é ensinado nos livros ou nos tutoriais. Não que os livros e os tutoriais não sejam importantes, mas aquilo ali, gente, é só padrão do padrão do padrão. Aquilo ali é só uma introdução para que você tenha um ponto de partida. O importante é a gente entender que no mundo as coisas elas são muito mais orgânicas, muito mais variadas, muito mais sutis. Eu acho que em relação a quem trabalha com outro trabalho que não tem a oportunidade de estudar todo dia, querendo ou não, o processo ele vai ser mais lento, mas ele também não vai ser menos importante por conta disso. Só que ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais lento. E você está tendo que dividir o seu tempo com outras responsabilidades. Então, jamais eu abriria minha boca para dizer assim, ah, não, é só tu estudar tantas horas depois das 8, que trabalhou 8 horas por dia, chega em casa, só quer descansar. Em relação ao estudo para fazer o portfólio, é mais válido pouco tempo de forma constante do que muito tempo de forma inconstante. O que eu quero dizer? É muito mais importante você conseguir demandar 15 minutos de estudo por dia, e aí no final de semana, dentro do que é possível para você, tentar estudar um pouco mais, do que você tentar resolver tudo no final de semana. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso cérebro, a nossa mente,
ela precisa se acostumar com, com a informação que você busca, com a informação que você está tentando entender. E é muito complicado se acostumar com algo apenas tendo contato com isso aos finais de semana. É interessante vocês tentar fazer isso. Uma rotina diária. A rotina é essa que vai ter muitas falhas, que vai ter muitas dificuldades, que vai ter muitos altos e baixos, mas que ainda assim vocês pensem em ter uma rotina. 15 minutos por dia é muito mais importante do que 6 horas somente num dia da semana, certo? Agora vamos lá. Só estudar não compõe carreira. Primeira coisa, animação, o estudo da animação, ele, isso é a minha abordagem, gente, certo? Vocês podem ver outras pessoas que vão estar falando sobre isso, elas já podem te dar outras respostas, mas a minha abordagem para a animação é a seguinte. A animação, propriamente dita, ela é muito mais sobre você entender onde você põe os desenhos para ter uma sensação de peso e deslocamento. Só isso. Pega qualquer shot na tua cabeça, qualquer cena de animação, qualquer filme de animação. Nada mais é do que como fazer peso e deslocamento. E aí tem a atuação, claro, tem a atuação. Mas por que eu estou falando sobre peso e deslocamento? Porque a parada de estudar animação é, acima de tudo, estudar desenho. Porque o desenho é a linguagem através do qual você anima. Então, eu recomendo qualquer pessoa que queira trabalhar profissionalmente com animação, estudar desenho. Primeiro, estudar o básico do desenho, estudar o traço, estudar gestual e estudar, por que não, personagens. Isso são demandas básicas do desenho. Claro, né? Tem muito mais do que isso, porque se eu falar sobre isso agora, a gente vai falar mais de remuneração. Mas o ideal é você focar primeiro em desenho. Não sei como é o teu nível de desenho, não sei como é o teu estilo de desenho, mas é interessante que você tenha pelo menos uma introdução no desenho. No meio do estudo de vocês, sempre tentem fazer um estudo que tenha carga narrativa. Porque o que traz trabalho, o que traz interesse no geral, para ler esse papo de trabalho, o que traz interesse é o sentimento de história. Você pode ser uma pessoa boa com técnica, mas se você passar a vida inteira animando, cabeça estirando, uns exercícios assim que soa muito. Parece que você está fazendo esse exercício dentro de uma sala de aula, você tem muito mais dificuldade de conseguir trabalho do que se você, por exemplo, animar uma pessoa atendendo um telefone. Ou se você anima uma pessoa saindo de um carro. Se você anima uma pessoa sentando numa cadeira. Sabe? Tenta fazer uns exercícios onde os personagens façam parte de um mundo existente. Tenta fazer um exercício que tenha cheiro de vida.